Rapaziada, continuando a falar sobre o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ele julga em segunda e última instância na esfera administrativa os recursos interpostos contra decisões do Bacen, relativa a consórcio, Proagro, instituição financeira e assim sucessivamente. Mas falando um pouquinho mais sobre ele, fecha comigo na tela aí, ó. Também são atribuições do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional julgar em segunda e última instância administrativa. Não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Segunda e última instância administrativa. Os recursos contra a Comissão de Valores Mobiliários. Vamos parar aqui? Fecha aqui. Olha só. Eu apliquei uma penalidade. Bacen, Comissão de Valores Mobiliários. Um banco, uma instituição pode recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Recurso, grau de recurso na esfera administrativa. Segunda e última instância. Professor, se é segunda e última instância, qual que é a primeira instância? O próprio Bacen, no caso da atividade bancária. Qual que é a primeira instância no caso de Bolsa de Valores? Comissão de Valores Mobiliários. Então, Comissão de Valores Mobiliários e o próprio Bacen têm competência para atribuir uma penalidade. A instituição financeira ou alguém que trabalha no segmento de Bolsa de Valores pode recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional em segunda e última instância. Segunda e última instância da esfera administrativa. Beleza? Volta lá. Só que não são só os dois. Esse detalhe é importante. Decisões e multas impostas pelo BNH, Banco Nacional de Habitação, contra a Sociedade de Crédito Imobiliário, que são aquelas que fazem, né, vamos dizer assim, os financiamentos imobiliários. Decisões da CACEX, Carteira de Comércio Exterior, que na realidade é a Secretaria de Comércio Exterior que faz essa atividade da CACEX, relativa à fraude em exportações, ou seja, existe alguém que está fiscalizando a atividade de exportações. Esse alguém é a Secretaria de Comércio Exterior e você tem uma carteira de comércio exterior. Se eu, por acaso, recebi uma penalidade da SECEX, da Secretaria de Comércio Exterior, porque nessa carteira eu fraudei, eu posso recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Cancelamento de registro especial da carteira de comércio exterior do Banco do Brasil, CACEX e Secretaria da Receita Federal, ou seja, alguém tinha o registro para atuar como exportador e perdeu esse registro. Ou seja, no Banco do Brasil, na CACEX ou na própria Secretaria da Receita Federal. Se ele perdeu esse registro, ele pode recorrer em segunda e última instância administrativa ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E também uma atividade nova, que é as decisões da COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras. Ou seja, recursos relativos à aplicação de penas administrativas. Penas administrativas dadas pela Lei 9.603 de 98, que tratam de lavagem de dinheiro. Tudo bem? Que são revistos pelo COAF. Ou seja, se o COAF aplicou uma penalidade, uma pena administrativa por lavagem de dinheiro, quem foi o penalizado pode recorrer em segunda e última instância ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Finalizando a ideia, cabe recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de decisão em processo administrativo oriundo do Bacen, da Comissão de Valores Mobiliários, da Secretaria de Comércio Exterior, a gente pode também falar da Secretaria da Receita Federal, além da COAF. Tudo bem? COAF é uma atribuição nova, uma atribuição dos últimos 2 anos. Beleza? É claro que, fecha aqui, no nosso contexto,
O que é mais interessante é o Bacen e a CVM, mas a Secretaria da Receita Federal, a Carteira de Comércio Exterior, a própria Secretaria de Comércio Exterior ou a própria COAF, isso também pode cair em prova com uma atribuição do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que julga em segunda e última instância recurso contra essa galera toda que eu acabei de citar, e a sua Secretaria Executiva funciona na matriz do Banco Central em Brasília. Beleza? Aqui em Brasília, né? Na capital federal. Tranquilo? Show de bola. Beleza? Bom, vamos em frente? Volta para cá. Operações bancárias. Nós temos a passiva e ativa. Operação passiva, captação de recursos. Eu pago um juro para alguém? Sim. Alguém recebe um valor? Sim. Operação ativa, empréstimo de recursos financeiros. O que o banco faz? Intermediação entre quem tem e entre quem está precisando. O banco faz a intermediação financeira entre quem tem e quem está precisando. Passiva, captação. Ativa, empréstimo, que a gente pode chamar também de investimento. Fechando aqui agora, presta atenção. Eu vou falar agora desse segmento aqui, ó. Desse segmento supervisionado pelo Bacen. Todas as instituições financeiras, vou falar delas agora. Quem é a entidade supervisora? Bacen. Quem é a entidade normativa máxima que dá as diretrizes? Conselho Monetário Nacional, que é presidido pelo ministro da Fazenda, que tem como membro presidente do Bacen e ministro do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Beleza? Vou falar disso aqui agora, ó. Os intermediários financeiros, que fazem as operações passivas de captação e operação ativa empréstimo, investimento. Por que investimento? Porque você empresta dinheiro para alguém devolve para você. Então é um empréstimo, mas ao mesmo tempo também é um investimento. Beleza? Vamos falar dos bancos múltiplos. Fechando aqui, ó. Banco múltiplo são instituições privadas ou públicas. Professor, pode ser uma instituição pública? Pode. Pode ser uma instituição privada? Sem problemas. Que realizam operações ativas, empréstimo, passiva, captação e operações acessórias das diversas instituições financeiras por intermédio das seguintes carteiras. Carteira comercial, ou seja, que é um banco comercial. Carteira de investimento ou desenvolvimento. Interessante que essas duas carteiras aqui, ó, é que definem basicamente um banco múltiplo, ó. Carteira comercial, carteira de investimento. Pode ser investimento ou desenvolvimento, sem problemas. Crédito imobiliário, arrendamento mercantil e crédito. Arrendamento mercantil é a mesma coisa que leasing. O que é leasing, professor? Leasing é um aluguel com opção de compra. Tudo bem? Financiamento e investimento. Essas operações estão sujeitas às mesmas normas legais e regulamentares aplicáveis às instituições singulares correspondentes às suas carteiras. Esse é um banco múltiplo, banco que tem várias carteiras, em especial comercial, em especial carteira de investimento e desenvolvimento. No nosso contexto, as mais importantes. Quem é que supervisiona um banco múltiplo? Bacen. Quem é que aplica uma penalidade? Bacen. Se o banco múltiplo sofrer uma penalidade, pode recorrer em segunda e última instância administrativa a quem? Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Banco múltiplo, olha só, volta lá. O banco múltiplo deve ser constituído no mínimo de duas carteiras, que é o que caracteriza um banco múltiplo. Duas carteiras, obrigatoriamente. Se não tiver essas duas carteiras, significa dizer que não é banco múltiplo. Ou seja, tem que ter a carteira comercial ou de investimento. Tudo bem? Sendo uma delas obrigatória, no mínimo duas, comercial ou de investimento. E uma coisa importante, ele vai ser organizado sob a forma de SA. Sociedade anônima. Sociedade anônima é aquela que é subdividida em ações. Subdividida em ações. As instituições com caráter comercial podem captar depósitos à vista. Sua denominação social deve constar a expressão banco. Resolução do Conselho Monetário Nacional 2099, de 1994.
Nota importante, a carteira de desenvolvimento, atrelado à carteira comercial ou de investimento, só poderá ser operada por banco múltiplo. Então, no mínimo, eu tenho que ter duas carteiras. Carteira comercial de investimento e ou desenvolvimento. Carteira de desenvolvimento, apenas banco múltiplo. O banco múltiplo deve ser uma SA e deve constar na expressão do nome dele, da SA, a expressão banco. Não é banco múltiplo, não. Pelo amor de Deus. Cuidado! Isso cai em prova. Fique esperto. Beleza? Banco comercial. Professor, tem banco privado? Tem. Tem banco do governo? Tem. Banco comercial. Também instituição financeira. Supervisionada pelo Bacen, entidade supervisora, entidade máxima, Conselho Monetário Nacional, que é presidido pelo ministro da Fazenda. São instituições financeiras, públicas ou privadas, que têm como objetivo principal o suprimento de recursos necessários para financiar a curto, médio e longo prazo o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviço, as pessoas físicas e terceiros em geral. A captação de depósito à vista livremente movimentável é a atividade típica, mais importante, principal do banco comercial. Professor, captação de depósito à vista? Fecha aqui em mim. Professor, o que seria um depósito à vista? Aquele que eu faço depósito e a qualquer momento eu posso fazer o resgate. Professor, o que seria um depósito à vista? Depósito em conta corrente ou depósito em caderneta de poupança. Não é o caso. Mas, professor, qual que seria o depósito a prazo? Certificado de depósito bancário, recibo de depósito bancário, CDB, RDB. Beleza? Então, banco comercial, atividade típica, principal, mais importante, essencial, captar recursos via depósito à vista. Tudo bem? Detalhe, também pode captar depósitos a prazo. Presta atenção. Banco comercial, atividade mais importante. Atividade típica, depósito à vista. Também, como atividade atípica, que não é a atividade mais importante, não é a atividade principal, pode fazer a captação de depósito a prazo. Depois eu vou falar dele. CDB, RDB, certificado de depósito bancário, recibo de depósito bancário. Beleza? Detalhe, muito importante, na sua denominação, que vai ser uma SA, ou seja, vai ser subdividida em ações, deve constar a expressão banco. Então, na expressão banco para banco comercial e banco múltiplo, é a expressão banco. Os dois são SA. Não quer dizer que a expressão seja banco comercial ou banco múltiplo, não é isso. A expressão é banco. Mais uma vez, banco comercial pode captar depósito a prazo? Pode. É a atividade mais importante? Não. É a atividade atípica. Qual a atividade mais importante? Captação de depósito à vista. Conta corrente, caderneta de poupança. Beleza? Vamos para a Caixa Econômica. Vai lá. A Caixa Econômica Federal, criada em 1861, está regulada pelo Decreto 759, de 12 de agosto de 69, como empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda. Presta atenção, ela é uma empresa pública. Para trabalhar na Caixa tem que fazer concurso. Quem trabalha na Caixa é CLT. Trata-se de uma instituição assemelhada a banco comercial. Fecha aqui. Caixa Econômica Federal é banco comercial? Não. Ela é assemelhada. Por que ela é uma caixa econômica? Porque ela desenvolve uma série de atividades que banco comercial não faz. Então ela é assemelhada a banco comercial, mas não é banco comercial. Parece, mas não é. Cuidado. Se cair numa prova que Caixa Econômica Federal exerce a atividade de banco comercial, está correto. Se cair numa prova que Caixa Econômica Federal é banco comercial, está errado. É uma caixa econômica. É uma classificação diferenciada dada por uma lei de 69 diferenciada. Beleza? Volta lá.
ela pode captar depósito à vista, realizar operações ativas e fazer prestação de serviço. Uma característica distinta da Caixa, ou seja, que você, vamos dizer assim, tem uma diferença da Caixa entre outros bancos, é que ela prioriza a concessão de empréstimos e financiamentos a programas e projetos das áreas social, saúde, educação, trabalho, transportes urbanos e esporte. Professor, programas e projetos fecha aqui, programas e projetos, muitas vezes que tem um fomento do dinheiro do governo, a juros mais baixos, para incentivar essas atividades, para fomentar essas atividades. Ou seja, é uma característica peculiar à Caixa Econômica Federal. Os bancos comerciais não têm essa característica. Daí o nome Caixa Econômica Federal. Tudo bem? Beleza? Lembrando que é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda. Empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda. Volta lá na Caixa. O que ela pode fazer? Ela pode fazer empréstimo. Empréstimo? O que é isso? CDC. Crédito direto ao consumidor. Fecha aqui em mim. Toda vez que você visualizar a expressão CDC, crédito direto ao consumidor, significa realização de empréstimos. Realização de empréstimo para quem precisa. Crédito direto ao consumidor. Às vezes, no crédito direto ao consumidor, existe uma garantia. Pode ser uma garantia real, pode ser uma garantia pessoal. Garantia real, por exemplo, penhor. Garantia real, alienação fiduciária. Garantia pessoal, aval, avalista ou fiança, fiador. Mas aqui é só curiosidade que eu estou falando isso nesse momento. Volta lá. Ela pode fazer financiamento de consumo de bens duráveis. Emprestar sob garantia de penhor industrial e caução de títulos. Professor, penhor industrial é alguma coisa que você vende para a indústria e aquele bem fica penhorado. E caução de títulos. Ou seja, você cauciona, por exemplo, vamos dizer assim, uma duplicata, ela também pode fazer isso. Empréstimo sob penhor de bens pessoais e sob consignação. Esse contexto de penhor de bens, que ela tem monopólio, em especial sobre joias. Então, nesse ponto aqui, quando eu falo de bens pessoais, eu estou falando de joias. O único que tem essa prerrogativa de fazer empréstimo de penhor de bens pessoais, que tem o monopólio sobre esses bens, é a Caixa Econômica Federal. Penhor. Professor, fecha aqui em mim. O que é um penhor de um bem pessoal? O penhor é uma garantia real. Eu pego a minha aliança. Eu vou lá na Caixa Econômica Federal, eles pesam a aliança, avaliam a aliança. Exemplo, a aliança vale 1.000. Eles me adiantam lá um pedaço, R$600. Não me adiantam tudo. O que significa dizer? Que eu estou devendo à Caixa Econômica Federal. Eu tenho uma data para pagar este empréstimo à Caixa Econômica Federal. Se eu não pagar, o que a Caixa Econômica Federal faz com a minha aliança? Vende para cobrir lá a dívida. Esse tipo de penhor de bens pessoais, a Caixa tem monopólio. Ninguém mais pode fazer esse tipo de penhor. Apenas, exclusivamente, a Caixa Econômica Federal. E outro monopólio que ela tem, fechando o slide, é a venda de bilhetes da Loteria Federal. Também como forma de monopólio. Outras coisas que ela faz. Centraliza o recolhimento e posterior aplicação de todos os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todo o dinheiro que a empresa deposita para um funcionário, seja uma empresa pública ou privada, com relação a fundo de garantia, é recolhido na Caixa Econômica Federal. E esse dinheiro serve para quê, professor? Para financiar imóvel. Integra o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE, e o Sistema Financeiro da Habitação. Fecha aqui. A Caixa Econômica Federal recebe recursos do governo para fazer financiamento habitacional. E muitos desses financiamentos também contam com esses recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A atribuição da Caixa Econômica Federal. Então você vai ver que a Caixa Econômica Federal tem atribuições peculiares, FGTS, penhor de bens pessoais, penhor industrial, venda de bilhete de Loteria Federal, que a diferencia de outros bancos. Então ela assemelha-se
a banco comercial. Principal forma de captação como banco comercial, depósito à vista. Também pode captar recurso a prazo, mas não é atividade típica, atividade atípica. E outras características que ela tem, que a diferencia de outros bancos, que a gente tem bancos comerciais. Beleza? Volta lá. Olha só, uma nota importante. Atende não apenas a clientes bancários, mas a Caixa também atende a todos os trabalhadores formais no Brasil, por meio da FGTS. Ela também faz o atendimento pelo PIS, Programa de Integração Social, né? Para quem tem uma renda mais baixa, tem um valor anual para receber. Ela também faz a centralização do pagamento de seguro-desemprego, dos programas sociais, né? Além de usuários das unidades lotéricas. Ela que coordena todo o uso dessas unidades lotéricas e ela que autoriza também o funcionamento e regula a atividade das loterias. Tudo bem? Bom, feito isto, lembrando, fecha aqui em mim, Banco Comercial, Banco Múltiplo, Caixa Econômica Federal, todos eles são vinculados a essa estrutura ligada ao Bacen, que é a entidade supervisora, Conselho Monetário Nacional, órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional, nessa atividade bancária, nesse segmento. Tudo bem? Olha só, cooperativa de crédito. As cooperativas de crédito se dividem em singulares e confederações de cooperativas centrais. Professor, qual a diferença das duas? Cooperativa singular presta serviço financeiro de captação em crédito apenas aos respectivos associados. Só o associado pode fazer parte de uma cooperativa de crédito singular, podendo receber repasses de outras instituições financeiras e realizar aplicações no mercado financeiro central, que prestam serviços a singulares filiadas e são também responsáveis auxiliares por sua supervisão. Então, eu posso receber um repasse de outra instituição financeira? Sim. Eu posso receber um repasse porque eu presto serviço a singulares filiadas? Sim. Quem é que de fato pode fazer a captação e quem é que de fato pode ter crédito, pode fazer empréstimo na cooperativa de crédito singular? Apenas os associados. Apenas os associados. Daí o nome cooperativa de crédito. Então você participa da cooperativa, você faz lá mensalmente um determinado depósito, você recebe esse dinheiro corrigido, tem algum critério para você receber depois ou não, a cooperativa que vai determinar isso, e você tem acesso a crédito quando você precisa. E também existe a cooperativa de crédito, que é uma cooperativa central, ou seja, Confederação de Cooperativa Central, que presta serviço às centrais e suas filiadas. Ou seja, é como uma cooperativa das cooperativas. Ou seja, não é para o associado, e sim para aquelas cooperativas afiliadas. Duas diferenças básicas dentro desses dois tipos. Veja que na imagem que eu coloco aí, né, fechando aqui em mim, eu gosto de colocar sempre no meu PowerPoint uma imagem para te dar uma ideia para você memorizar isso para a prova. Eu coloco mãos ali unidas. O que significa uma cooperativa de crédito? Pessoas e cooperados que se unem uns, abre aspas, para ajudar os outros. Lembrando que essa cooperativa de crédito, ela cresce, ou ela pode crescer, e pode chegar a ser um banco cooperativo. Pode? Pode. Isso é uma possibilidade. Tudo bem? Voltando para cá, cooperativa de crédito. As regras prudenciais são mais restritas, rigorosas, para as cooperativas cujo quadro social é mais heterogêneo, como as cooperativas de livre admissão. Então, aquela cooperativa em que você tem uma gama maior de pessoas diferenciadas para fazer parte daquela cooperativa, não tem determinados pré-requisitos tão rigorosos, não é só determinado segmento, significa dizer que existe um rigor maior. Existe um rigor maior quando o quadro social é um quadro mais heterogêneo, quando você tem uma cooperativa de livre admissão. Tudo bem? Bom, bancos comerciais cooperativos. Detalhe, fecha aqui. A cooperativa de crédito pode crescer, pode ter mais recursos e pode chegar a ser um banco. Lembrando que a cooperativa de crédito também é considerada uma instituição financeira,
tem uma supervisão rigorosa do Bacen quando o quadro é mais heterogêneo. Se receber uma penalidade em primeira instância arbitrada pelo Bacen, em segunda e última instância administrativa, pode recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Beleza? Tranquilo? A cooperativa de crédito pode chegar a ser um banco comercial cooperativo? Pode. Isso é regra? Não. Isso vai acontecer sempre? Não. Isso é uma possibilidade. Fecha lá. Banco comercial cooperativo. Os bancos comerciais se diferenciam dos demais por terem como acionista exclusivamente as cooperativas de crédito. Ou seja, quem é que é dono do banco comercial cooperativo? A cooperativa de crédito. Sua atuação é restrita à unidade da federação onde estão situadas as suas sedes. Ou seja, as sedes das cooperativas controladas. O que você quer dizer, professor? Várias cooperativas de crédito se unem e formam bancos comerciais cooperativos. Professor, quem são os acionistas ordinários dos bancos comerciais cooperativos? Quem são os acionistas ordinários? As cooperativas de crédito. Professor, quem é que manda? Quem é que decide? Quem é que controla? Quem é que determina o que vai acontecer no banco comercial cooperativo? As cooperativas de crédito. Tudo bem? E a unidade da federação é restrita onde fica a sede da cooperativa controladora, aquela que controla, de forma mais didática, aquela que tem mais ações desse banco comercial cooperativo. Eu posso ter várias cooperativas? Posso. Onde fica a sede? Na cooperativa controladora, aquela que tem mais ações desse banco comercial cooperativo. Professor, volta lá. Semelhanças entre as cooperativas e os bancos, né? E outras instituições financeiras. Todos dependem da autorização do Bacen para funcionar. Tanto a cooperativa como as demais instituições financeiras que emprestam dinheiro. A cooperativa empresta dinheiro para os seus associados? Sim. O banco comercial cooperativo tem como principal diferença ter como acionista, né, vamos dizer assim, as cooperativas de crédito? Sim. Ou seja, o Bacen precisa, né, vamos dizer assim, autorizar o seu funcionamento. A principal diferença da cooperativa está justamente na maneira de fazer o empréstimo. Como elas não têm fins lucrativos, podem cobrar juros mais baixos. Ou seja, podem ter uma taxa mais baixa de financiamento de juros para os seus associados. E não tem as burocracias dos mesmos bancos, como o saldo médio e outros mais. Fechando aqui em mim. Sou um cooperado? Sou de uma cooperativa de crédito? A minha cooperativa de crédito é acionista de um banco comercial cooperativo? Se eu sou um cooperado, já existe uma relação entre a cooperativa e eu. Cooperado significa dizer que eu posso conseguir vantagens e taxas de juros mais atrativas quando eu for fazer a captação, quando alguém for emprestar dinheiro para mim. Beleza? Tudo bem? Então não tem que ter conta corrente, ou não tem que ter saldo médio e outros pré-requisitos que outros bancos comerciais ou bancos múltiplos, né, vamos dizer assim, definem para que eu possa ter uma concessão de um empréstimo ou a concessão de um financiamento. Tranquilo? Show de bola? Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta aí.